Olá, a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu já quero que você comece com uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, uma decisão que sim, o resultado que você espera vai partir da decisão que você toma. Então, com uma decisão de determinar um tempo para aquilo que te paralisa. Primeiro eu quero ler um texto e depois te explico melhor. Em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6, o Senhor está dizendo assim para Josué: ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes dariam. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditará de dia e de noite, a fim de que possais observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não tenha eu ordenado ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Essa é uma palavra específica para Josué. Josué, assim que ele assume a liderança para conduzir ao povo para a libertação, para ser liberto, para conquistar a terra prometida, para entrar ali em Canaã, para liderar esse povo nessa conquista da divisão de todas as terras, era algo muito árduo, muito trabalhoso, que ele precisava ser forte e corajoso. Então Deus deu uma palavra muito específica para ele. O início de algo que ele ia viver. O início da liderança, ele já tinha vivido muitas coisas, já tinha participado de muitas coisas, como o auxiliar, o ajudante de Moisés. Agora ele ia ser o líder. Agora ele ia ser aquele que estava de frente. Aqui mesmo no canal tem um vídeo já que eu falo sobre o segredo de ser bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido, coloca tudo que está ali em prática. Meditar na lei do Senhor, se dedicar, estar com o Senhor, ser forte e corajoso, vai te fazer te tornar bem-sucedido. Mas eu quero usar essa palavra que o Senhor diz para Josué, para mim e para você, para esse novo ano. Talvez você se pergunte, mas não era uma palavra específica para Josué? Não tem meu nome ali. Mas Deus é imutável. Deus continua o mesmo. E quando você lê de Gênesis, Apocalipse, toda a narrativa de Deus é que sejamos fortes e corajosos, enfrentamos todos os obstáculos que vêm pela nossa frente em prol de exercer aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós venhamos conquistar tudo aquilo que Ele deseja para o reino dEle, para o povo dEle. Então, aquilo que Ele tem confiado a você, ainda que te traga medo, você precisa romper. Tem um trecho da música Ovelhinha, da Isadora Pompeu, que me chama muita atenção, que ela fala o seguinte: determine um final para esse medo. Eu e você precisamos determinar um final. Lembra que eu já iniciei falando sobre decisões? A decisão que você toma te leva onde você quer chegar. Então, é determinar. Nós precisamos ter o controle, né? Por isso que o Senhor fala do domínio próprio, controle das nossas vontades, das nossas emoções, e determinar realmente coisas para acontecer na nossa vida, até mesmo por fim. A gente às vezes tem que ir por fim em relacionamento, por fim em trabalhos, e a gente precisa também pôr um fim, determinar um tempo para acabar com o medo. O medo que paralisa. O medo é somente um sinal de alerta para o nosso corpo em relação ao perigo, mas para a gente tomar cuidado, mas não para a gente se paralisar. Quando ele cresce ao ponto de paralisar, você vai ver hoje uma das doenças psicossomáticas, né? Que está trazendo muitas das vezes para nós, né, seres humanos, é a síndrome do pânico. Muitas pessoas, devido a tanta informação, a notificação que chega para mim do Google é só sobre acidente, é só sobre catástrofe, é só sobre morte. Se eu ligo a televisão, os jornais, de 10 reportagens, 8 é sobre morte.
é sobre assalto, é sobre coisas ruins. E quando eu fico enchendo a minha mente dessas coisas, a tendência é eu ter medo de sair na rua, é ter medo de comprar as coisas, eu tenho medo de fazer qualquer coisa, medo de perder, o medo de acontecer comigo e começar a me privar e querer me colocar numa bolha. Isso traz o quê? O medo que paralisa. O medo que rouba a sua vida, o medo que rouba as suas emoções, o medo que te faz ficar paralisado no passado e não te deixa ir para o futuro. Então a gente precisa determinar um fim para o medo que te paralisa. Aquela situação que você se sente travada, paralisada, porque você está com esse medo, com essa angústia, essa aflição no seu coração, que está te impedindo de conquistar, de avançar, de viver os planos, os projetos de Deus para sua vida. Hoje você precisa determinar um fim para esse medo, um fim para que esse medo acabe, para que esse medo cesse, para que você seja livre para viver, para conquistar aquilo que você tanto deseja, aquilo que o Senhor tanto tem te chamado. Porque se Josué ficasse paralisado pelo medo, que com certeza trouxe medo, ele estava pegando um povo muito difícil e ia enfrentar algo muito difícil para conquistar para aquele povo. Ele precisava não ser forte e corajoso por ele, mas pelo povo, para encorajar o povo e também para conquistar aquilo que o Senhor estava chamando ele para conquistar. Então, ele precisou, como o Senhor falou mais de uma vez, se você escutou bem eu lendo o texto, se você acompanhou, se não acompanhou, lê Josué capítulo 1, ao qual o Senhor fala várias vezes para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter força para enfrentar tudo que vai vir. São mais 365 dias? Não, são um pouco menos dias que tem aí pela frente, que você vai precisar ser forte e corajoso, você vai precisar ser destemido, você vai ter que determinar o fim para esse medo, que senão você vai ficar preso onde que você está e vai passar anos e anos, você não vai avançar se você não determinar o fim para aquilo que está te aprisionando, aquilo que está mexendo talvez com as suas emoções e te trazendo angústia, medo, ao ponto de você não conseguir viver não só os planos de Deus, mas viver. Talvez você está tão paralisado que eu sei que se você já tem essa doença, se você já está com a síndrome do pânico, você vai precisar de busca, você vai precisar, precisar um auxílio de um médico, talvez até intervenção com medicação, não sei. Se o medo tá tão assim forte na sua vida, mas tem coisas que eu podemos determinar que até aqui nos paralisou, mas não vai nos paralisar mais, porque a nossa força vem de Deus. Se tem uma das coisas que significa graça, é empoderamento para viver o que o Senhor tem para nós, é para realmente romper, é para realmente a gente viver algo maior e melhor da parte do Senhor. Então, não se paralise, não fique prostrado. Você tem todo um ano, eu sei que é muitas cobranças, eu não estou falando para você se mover por cobrança ou porque eu tenho que correr, porque eu tenho que... Não, porque você vai se cansar. Mas com controle, com aquela, aquela estabilidade, e você olhar e realmente ver assim, o que está me paralisando? Será que eu não estou conquistando porque eu não sou capaz ou porque eu estou com medo de arriscar? Porque eu tô com medo de não dar conta. Cara, você tá com medo de se frustrar? A frustração e a dor fazem parte da nossa vida. Não tem pra onde correr. Viver é sofrer, viver dói. Porque a gente tem que passar por tantas situações que vai realmente, em momentos vai te trazer dor, vai te trazer frustração. As frustrações fazem parte, a dor faz parte também, quer dizer que você tem vida, que você tá vivo. Então, vamos parar de buscar, parece que a gente tá buscando uma estabilidade de felicidade, uma felicidade estabilizada, que eu vou viver sempre sempre com prazer. Nem sempre você vai ter prazer, sempre você vai estar feliz, mas você tá fazendo o que você sabe que você precisa. Como eu falei, sofrer também faz parte, é tempo para todas as coisas, de chorar, de sorrir, de abraçar, de afastar, de plantar, de colher, de felicidade, de dor. Não há mal que dure para todo sempre, assim como não tem bem que dure para todo sempre, e a gente vai passar. Não tenha medo de arriscar. Aí se não der certo, tenta de novo. Tenta quantas vezes for necessário. Você só não pode parar. Você só não pode
deixar de viver, de tentar quantas vezes for necessário para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, hoje, assim como a letra dessa canção que eu falei, depois se você nunca ouviu, escuta lá, é Ovelhinha da Isadora Pompeu. Determina o final para esse medo. Declara todo dia para você, eu preciso ser forte, corajoso, corajosa. Eu preciso romper com esse medo, eu vou com medo mesmo. E arriscar faz parte. É melhor você sofrer a frustração porque arriscou e não deu certo, do que você sofrer a frustração porque você não tentou por medo. Então, rever realmente tudo isso que você quer viver para esse ano. E diz pro medo, esse ano não. Esse ano você não me para. Esse ano eu vou ser forte e corajoso para enfrentar o que tiver que enfrentar. Até mesmo se eu tiver que passar por momentos que eu sei que eu vou ter que sofrer humilhações, eu vou passar. Porque eu sei que no final dá tudo certo. Ciclos novos, às vezes começa por meio da dor, mas depois passa. Às vezes a gente precisa ser ferido, machucado para ver melhor as coisas, para ter mais a clareza das coisas e poder ir além e parar um pouco. É um choque talvez de realidade, né, que a gente precisa. Então hoje as palavras que Deus falou para Josué, eu falo para mim, falo para você. Sejamos fortes, corajosos, de termos na palavra do Senhor de dia, de tarde, de noite, e nos esforcemos para colocá-la em prática todos os dias. Assim seremos bem-sucedidos. Sim, iremos chegar onde Deus determinou para nós. Às vezes a gente não está chegando, não é porque Deus não quer. É porque temos dado mais ouvido para o medo que grita, do medo que oprime, para a voz que nos encoraja, do que ouvir a voz dele dizendo, vai filho, eu sou contigo. Então, que esse ano seja um ano que você diga para o seu medo, até aqui você me acompanhou, para você não me paralisar mais, porque eu serei forte e corajoso. Irei até o fim para viver todos os planos e projetos que o Senhor tem para mim. E é isso que eu quero dividir com você. Sejamos fortes e corajosos. Fica com Deus, tenha um dia abençoadíssimo em nome de Jesus.